Olá! Tá, não volta então, amor, porque tu falou, só retorna aí. Falou, vai, eu falei, olá e travei. Olá, estamos aqui no nosso estúdio, aqui na Guarita Podcast, onde hoje nós temos uma visita muito importante, não é convidada, na realidade, é a Aline Lentz, que está hoje completando nesse mês de fevereiro, agora serão 6 anos da sua empresa, Aline Consultoria Empresarial, e nós estamos nos sentindo muito lisonjeados porque a Aline quis conversar conosco para que a gente pudesse reviver todos esses 6 anos da Aline Consultoria Empresarial aqui na cidade de Torres e região. E a Aline vai, durante toda essa hora agora que nós vamos fazer aqui numa hora cheia, vai bater um papo conosco para falar sobre o seu trabalho, quando que começou, como que começou, o seu histórico profissional, sua vida pessoal também, que tem tudo a ver para linkar com o trabalho. Enfim, nós vamos conversar então com a Aline Lentz, que está aqui conosco, e nós vamos trocar esse bate-papo aqui durante toda essa hora aqui. Aline, primeiro, muito obrigado em me convidar e dizer, Vitor, vê se tu consegue conduzir o papo lá junto comigo. Eu digo, olha, Aline, vamos tentar, né? Mas a gente faz o possível. Até porque, desde a época, Aline, que a gente já se conheceu na época da Atlântico Sul, eu sempre, quando te entrevistava, eu dizia, cara, os papos com a Aline sempre são legais, porque é uma pessoa que tem uma visão muito para frente, uma pessoa que é preocupada com o processo de atendimento, preocupada com uma empresa como um todo, administrativo, financeiro, comercial, marketing, ou seja, uma pessoa muito bem direcionada para ser uma consultora realmente e mostrar que nós, sendo uma cidade turística, a gente tem que ter um atendimento, tem que ter uma qualidade. E quando a Aline eu ia entrevistar, eu sempre gostava porque fluía muito bem. Então essa hora aqui vai ser muito tranquila de conversar com a Aline. Aline, tudo certo? Tudo certo, é uma honra estar aqui. Obrigada em ter aceitado aí o meu convite. E a gente faz um super lançamento, na verdade, hoje aqui, né, em parceria com o Guarita Portal de Comunicação. Então, estou lançando justamente no mês do meu aniversário de 6 anos o meu podcast. Então, tenho o maior orgulho, né, desse, digamos assim, serviço, porque a ideia é a gente poder informar, é a gente poder realmente ajudar as empresas, ajudar os líderes a se desenvolverem aqui na região. Então, essa é a primeira edição do podcast. O nome do nosso podcast é Estrategiando. Olha só, estrategiando, muito bacana, muito bacana. Já está o logo pronto, já está tudo sendo construído. Já está sendo construído. A gente vai pivotando, como eu digo, né? Nada está sempre pronto. Então, assim, a ideia, a concepção do projeto, ela já vem de algum tempo e agora, então, a gente vem concretizando. Então, é a primeira edição do Estrategiando. Então, eu pensei assim, não tem como a gente começar um projeto como esse sem antes falar um pouco da minha empresa, da minha história, né? Então, é por isso que a gente está aqui hoje. A gente vai começar falando um pouquinho da Aline Lentz Consultoria e a ideia é que eu traga aqui convidados que venham falar também a respeito das suas histórias e a gente aprender com essas histórias. Muito bacana mesmo, Aline. Então a gente já vamos entender todo o projeto, todo o processo profissional da Aline. Como é que a Aline começou a trabalhar? És aqui de Torres, és da região. Conta um pouco da Aline para a nossa audiência aqui. Então, eu sou natural aqui de Torres, né? Tenho muito orgulho, sempre digo que eu sou marisqueira. Meus pais são aqui da região, meu pai é de Torres, é natural aqui do município de Torres, da comunidade de Pirataba, né? Trabalhou na roça, trabalhou com fumo. Minha mãe de um município próximo aqui, que é o município de Itati, também trabalhando na roça, né? Também aqui na região, conhecendo, entendendo toda a dinâmica, toda a cultura aqui do nosso local. E eu sempre gostei muito, na verdade, hoje fazendo essa percepção, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. A brincadeira que eu mais gostava era de dar aula. Então eu tinha um quadrinho daqueles pequenininhos verde que a gente brincava com o giz branco, né? E depois mais para frente o giz colorido, e eu dava aula para as minhas bonecas, né? Ali eu me realizava. E eu não sabia, mas ali já estava a semente de muito do que eu faço hoje, né?
Estudei aqui, né, na escola Mamptuba, na minha primeira série, depois eu fui aqui para o Marcílio Dias, então sou, né, vim da educação pública, né, me formei no ensino fundamental aqui no Marcílio Dias, fiz a minha graduação na Unisul de Araranguá. Certo. Optei por administração porque eu já tinha vontade de trabalhar numa grande empresa. Naquele período eu me imaginava como CEO, talvez, de uma grande multinacional. Claro, claro. A gente entra em administração um pouquinho assim com essa visão ainda, né? Depois que se desconstruiu muito, né? Depois que eu entendi de empresa familiar, depois que eu entendi de economia de município, né? Mas num primeiro momento eu entrei lá em administração pensando em grandes empresas. Aline, não quero só... Sabe que eu presto atenção, eu não quero perder esse gancho. Quem sabe poderia ser uma grande CEO, mas hoje o projeto da Aline, da sua empresa, é uma coisa, mas desta água não beberei, pode acontecer uma oportunidade um dia de tu mudar, ou é uma questão que não, esse é o foco da minha empresa, é que nem nós montarmos uma empresa. Eu não queria perder esse gancho agora, como é que é? Tu te imagina também ainda ou não, aquele sonho já, como é que... Eu imagino sendo a CEO da minha grande empresa, né? Aí tá certo. Eu não me imagino mais assim numa grande multinacional, não por quesito de idade ou por conhecimento, mas porque realmente eu estou focada no meu projeto, né? Ele, na verdade, assim, fiz a graduação e a ideia da consultoria, Victor, ela veio numa disciplina de planejamento estratégico, meados do ano de 2002. Tá, foi quando... Falando de 22 anos, né? Mais ou menos isso. Eu estava no segundo ano de universidade e na disciplina de planejamento estratégico, a gente tinha que criar uma empresa, né? Ou aqueles jovens ali, os estudantes que já tinham uma empresa, ou já trabalhavam na empresa dos pais, faziam isso, né? Uhum. E aí eu criei a minha empresa de consultoria. Eu fui atrás, eu busquei, eu tenho esses manuscritos, né? Eu tenho isso. E sempre esteve lá. Então, eu também estava revivendo esses dias, assim, foi uma semente que esteve lá. Essa já foi a tua inspiração, então, em 2002, né? Tu já estava olhando lá na frente. Com certeza. Eu tinha um professor, que foi esse professor, o professor Giovanni, de planejamento estratégico, que ele era consultor. E ele fazia consultoria em regiões maiores já, Tubarão, Florianópolis, Blumenau. E aí ele trazia muito a visão do que era o consultor. E na época eu lembro que eu achei, nossa, que legal isso, né? Foi uma coisa que abriu, assim, a minha cabeça, porque eu não sabia, quando eu fui fazer administração, que o administrador também podia atuar como consultor. Então, talvez uma das minhas inspirações aí foi o próprio professor Giovanni. Perfeito, então. Aí a Aline, enfim, se formou, começou a trabalhar em qual empresa? Como é que foi esse teu trabalho? Em qual área que foi? Administrativo, RH, financeiro, comercial? Qual foi a área que tu focaste, assim, no teu trabalho? Eu sempre trabalhei, desde jovem, né? Meu primeiro emprego foi aos 14 anos. Naquele período, a gente podia trabalhar aos 14 de carteira assinada, sem ser jovem aprendiz. Então, eu trabalhei em supermercado, eu trabalhei em loja de calçados, eu trabalhei em buffet, literalmente botando a mão na massa, cuidava da parte ali dos buffets, né, de estar repondo as saladas, de estar pesando, de estar nas mesas atendendo. Então, eu já vim do comércio, né? Eu trabalhava nas temporadas, o que é comum aqui até hoje, né? Sim. Então, eu terminava a escola ali início de dezembro, trabalhava dezembro, janeiro e fevereiro. Então, vim do comércio, por isso que eu falo com propriedade, quando eu falo de atendimento ao cliente, quando eu falo de vendas, porque eu vim da base, né? Claro. Trabalhei como empacotadora de supermercado, então a gente aprende fazendo, né? E aí, já quando eu estava cursando administração, eu trabalhei numa empresa aqui na cidade, né? Que é uma empresa de monitoramento, e trabalhava na área administrativa. E aí eu fazia um pouco de tudo. Na época, a empresa já era uma empresa média, já tinha um grupo grande, assim, de colaboradores, e eu fazia um pouco de tudo, assim. Então, aprendi muito nessa empresa, foi muito legal, porque eu estava fazendo administração. Logo depois, eu estava quase me formando e eu tinha necessidade de fazer as horas complementares, que são aquelas horas adicionais. Sim. Que a universidade pede. Então, eu precisava passar quase o dia todo em Araranguá, porque eu tinha que fazer estágio à tarde e à noite eu tinha aula. Certo. E eu precisava trabalhar. Uhum. E aí eu tomei a decisão de procurar emprego no local onde eu trabalhasse meio período, para que eu pudesse à tarde ir para a Unisul e à noite estudar.
E aí eu fui pensar quais são as grandes empregadoras do município, né? E aí eu lembro que eu olhei para o hotel e eu olhei para o hospital. A minha família toda é da área da saúde. Ah, é? A ovelha negra sou eu. Ou não, né? Daqui a pouco foi tu que optasse. Porque olha, para trabalhar com a área da saúde é complexo, É né? complexo. E é todo mundo literalmente. É a mãe, é o meu esposo que está aqui junto comigo dando uma força, são as primas, é a minha irmã, né? Todo mundo, as minhas tias mais velhas, todo mundo é da área da saúde. Eu fui a primeira com ensino superior na minha família e que não foi da área da saúde. E aí eu optei, então, a concorrer a uma vaga no hospital na recepção. Então, aqui também tem um ponto importante. Eu já trabalhava como auxiliar administrativo numa empresa, executando aquilo que eu aprendia dentro do curso. E aí eu saí da minha área, digamos assim, e, entre aspas, regredi, dei um passo para trás, porque eu fui lá para a recepção. E aqui eu não estou denegrindo ou falando que um cargo é melhor que o outro, né? Lógico. Mas a ideia é que eu fui trabalhar de meio expediente, fui trabalhar 6 horas. Então eu comecei a trabalhar no hospital, na recepção de emergência, das 7 da manhã à 1 da tarde, que é 6 horas corridas que se fala, né? Então tu trabalha 6 dias da semana e tem um dia de folga. Eu almoçava no próprio hospital, saía dali, pegava um ônibus de linha, na época a 101 não era duplicada, não existia Uber, não tinha BlaBlaCar, e aí eu ia de ônibus de linha, né, União, Santo Anjo, pegava o ônibus 1h30, então eu tinha 15 minutos para me deslocar e almoçar, muitas vezes eu almoçava no ônibus mesmo, né, e eu ia até o centro de Araranguá, no centro de Araranguá eu pegava um ônibus para me deslocar até a universidade, quem conhece a Unisul sabe que é lá próximo das praias, né, distante do centro. E aí eu fazia toda a minha parte de estágio das horas complementares, que é a empresa júnior que se fala lá, né, dentro do conglomerado da Unisul, e à noite eu tinha aula. E aí então eu saía das 7 da manhã à meia-noite. Eu chegava em casa à meia-noite, porque a aula terminava às 10, 10h15. Naquela época de ônibus a gente demorava 1h e 15 para chegar aqui. Eu era a última, né, porque eu moro na Praia da Cal, então eu era a última a ser deixada. E isso foi durante 4 anos, né? Eu pedi demissão da empresa anterior que eu estava para ir trabalhar no hospital. Então, também isso é uma coisa que é importante. Às vezes, o jovem que está assistindo, o jovem que está ouvindo, né? São decisões difíceis que a gente tem que tomar na vida adulta. Então, eu decidi sair de um emprego bacana que eu estava para ir trabalhar num emprego, digamos, numa vaga que já seria uma vaga iniciante. Então, eu tive que dar um passinho para trás. Eu tinha uma carga horária de 7 da manhã à meia-noite. Quando eu fazia os meus trabalhos dentro do ônibus, eu não tinha computador na época, né? Eu não tinha impressora. A gente fala assim, faz muito tempo. Faz 20 anos, e não era tão democrático como é hoje. Então, eu usava um computador emprestado, eu usava uma impressora emprestada, né? O acesso à informação era mais diferente. Totalmente, né, Aline? Claro. Totalmente era diferente. muito mais complexo. Hoje tu consegue sentar em algum lugar no ônibus e tu faz o teu roteiro, tu faz a tua vida, tu faz tudo ali, né? Era livro, então a gente tinha que pedir, assim, às vezes, alguma literatura mais avançada, adiantada para a Unisul de Tubarão, então tinha que aguardar o trâmite de, às vezes, 2, 3 dias vir o livro. Tu pegava o livro na biblioteca da Unisul de Araranguá, daí tu tinha que abrir o livro, estudar, copiar. Então, tudo isso são coisas que, às vezes, as pessoas muitos não vivenciaram isso, né? E outros, quando olham a história já construída, acham que é fácil. Então, todo mundo tem os seus dilemas, todo mundo tem as suas batalhas, né? Eu digo, tem que pagar o preço. Né? E tem uma coisa maravilhosa que aconteceu nesse meio do caminho, né? Eu fui mãe jovem, eu fui mãe aos 19 anos. 19 anos. Eu fui mãe, a Nayá, minha filha maravilhosa, minha filha mais velha. Então, eu fui mãe da Nayá estudando. Então, todo esse cenário que eu falei, eu tinha um bebê em casa, né? Que meus pais, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, toda a minha família ali me deu suporte e me ajudou também, né? A fazer o que precisava ser feito, né? Sendo mãe, estudante e trabalhando. Tinhas ali o teu projeto de vida profissional desenhado e aí veio o bebê. E aí a gente se adapta. né? Resiliência. Tu não poderia simplesmente, Aline, vou ter que agora me dedicar a ser mãe. Acabou a profissional Aline, vou viver com meus pais, vou me sustentar, daqui 3, 4, 5, 6 anos eu volto a viver uma vida profissional. Não. Tu seguiste fazendo o que tu fazias.
Exatamente. Lógico, isso só foi possível pelo suporte do meu pai, da minha mãe, da minha família, né? Mas sim, muitas pessoas às vezes dão uma freada para depois seguir. E eu entendi que aquilo não ia ser impeditivo, né? Então era mais desafiador ainda, porque tinha a questão de dormir pouco, né? De dar atenção. Os finais de semana, quando às vezes muitos iam, né? Às vezes ter o tempo para fazer os trabalhos, né? Eu ia fazer os trabalhos, mas entre tempos, porque eu tinha um bebê, eu tinha uma filha para criar. Isso sempre me deu uma responsabilidade muito grande, por isso talvez essa força de vontade de trabalhar, de fazer o estágio, né, de trabalhar e não deixar a peteca cair, né? Isso sempre foi muito muito forte assim em mim. Enfim, então as coisas foram acontecendo. Eu assim que me formei, assim, eu ia me formar em dezembro, assim, ia encerrar a universidade. Eu já me inscrevi numa pós-graduação, porque a gente podia iniciar a pós-graduação mesmo sem ter terminado, né? Desde que você não reprovasse, como eu sabia que eu não ia reprovar, né? Então eu terminei em dezembro as aulas e a formatura era em março, dia 8 de março. Em fevereiro eu já estava em sala de aula fazendo a pós-graduação. Aí eu optei por Unesc, em Criciúma, e aí, de novo, toda aquela batalha, né? A pós-graduação ela é a cada 15 dias, então é sexta-noite e sábado o dia inteiro. Então, eu trabalhava, nesse período eu estava trabalhando ainda no hospital, mas aí eu já tinha, digamos assim, crescido, evoluído. É isso que eu ia te perguntar, no hospital tu teve um upgrade dentro da profissão? Eu tive a oportunidade, Victor, de passar para a área de compras. Surgiu uma vaga interna, eles fazem processo seletivo, e como eu me destacava dentro da área da recepção, porque realmente, né, eu procurava dar 100%, né, o melhor de mim, eu precisava daquele trabalho, então eu sempre dei 100% de mim. E ali numa recepção de hospital é punk. É punk, porque tu não sabe quem é a pessoa que está chegando ali, né, Aline? Qual é a pessoa que está chegando naquele momento, qual é a urgência, qual é a dúvida, e realmente, por mais que a gente tenha o dom de tratar pessoas, tu não sabe o que tu vai encontrar daquele lado, né? Então, realmente, para se destacar, tu tem que ter uma... Eu sempre tive, assim, a busca da visão positiva das coisas, né? E todas as empresas onde eu passei, eu aprendi. E eu sempre olhava para o meu gestor, para o meu gerente, e eu via o que eu quero, o que eu vou pegar dele, e o que eu não quero, né? E dentro do hospital eu tive um aprendizado muito grande, porque foi a primeira empresa grande que eu realmente trabalhei. Então, essa estratégia que eu fiz ali de sair de onde eu estava, que foi maravilhoso, eu aprendi muito, mas em ir para o hospital para poder fazer o meu estágio, eu entrei num outro mundo. Eu entrei numa empresa com 215 funcionários na época, né? Saí de uma empresa de 12, 13 para 215, uma empresa que gira 24 horas por dia, uma empresa que funciona 7 dias por semana, uma empresa setorizada, departamentalizada, com hierarquia, com autoridade, com encontros sistemáticos, né, da mantenedora, porque a Mãe de Deus era mantenedor na época, então tinha reuniões, né, direto assim com os colaboradores, né, reuniões mensais de capacitação, de desenvolvimento. A nossa recepção era um grupo grande, nós éramos acho que mais de 20 pessoas, porque era recepção da emergência, recepção do laboratório, recepção da internação. Eu acho que eram 3 ou 4 recepções, não lembro de outro agora, do raio-x eu acho que também tinha. E aí eram as escalas, eu sempre fui recepção emergência. Acho que pelo meu perfil, eu era rápida, eu era despachada, eu acho que eu era linha dura, assim, porque a gente, que nem o Victor falou, escuta muita coisa, né? E ali me forjou, eu aprendi muito atendimento ao cliente ali. Hoje eu entendo, né? Foram, acho que 2 anos e meio na recepção, que foi o tempo que eu tinha de estágio ali. E aí surgiu a oportunidade para compras e eu me candidatei à vaga, porque é processo interno, né? E consegui a vaga. E aí foi outro mundo, assim, dentro do hospital. Eu lembro que na época o diretor que me contratou, o Edemar, um administrador de formação. E o Edemar, na minha entrevista pro compras, no caso, né, quando eu estava fazendo o processo seletivo interno, ele me disse assim, o que tu vê dentro de um hospital? Que tipo de empresa tu vê dentro de um hospital? E eu, meu Deus do céu, eu tô quase me formando em administração e eu não sei o que eu vou responder para esse homem, né? Mas no hospital, né? Também a gente... Que eu vejo, né? E aí eu fui franca, disse para ele assim, eu vejo uma empresa forte, uma empresa vívida, uma empresa que gira o tempo inteiro, que tem que ter alguém aqui para cuidar dessa empresa o tempo inteiro. Eu lembro que eu respondi alguma coisa assim. E aí ele me disse assim, Aline, dentro de um hospital tem várias empresas.
Nós temos uma lavanderia dentro de um hospital, que é um tipo de negócio. Nós temos um restaurante dentro de um hospital, que é um tipo de empresa. Nós temos uma agência de serviços, que é um hospital, que é um tipo de empresa, porque você tem que agendar consultas, você tem que agendar exames, você tem que dar retornos, você tem que cuidar de agenda. E aí ele foi falando outros exemplos, né? Que eu acho que Frota de carros, etc. Porque tudo, tem ambulância, porque tudo. tem isso, tem aquilo. E aí eu disse, que bacana, entrei para o mundo que eu gostei, é isso que eu quero mesmo, assim, é um cargo de gestão, é poder estar à frente disso, tá aprendendo com exemplos como esse líder, e ali eu aprendi muito. Aí, Quantos anos tu ficaste ali? no total, 5. 5. Eu tive E aí- ciclos de 5 anos, geralmente, nas empresas. Curiosidade, eu tive umas que era 8, 10 e tal, mas depois teve um período que eu fiquei de 5 em 5. A baixinha dizia assim, pô, vem cá, tu é 5 anos e tu, eu digo, já enjoei, já. É penta, É penta. penta, é. Depois, Aí tu estava estudando em Criciúma e trabalhava aqui em Araranguá. eu trabalhava em Torres. Desculpa, é Torres? Isso aí, Trabalhava em isso aí. Torres. Só que aí eu já estava fazendo pós-graduação, então era a cada 15 dias. E era sexta e sábado, né? Sexta e sábado, mas também era aquela coisa, eu tinha daí a minha filha pequena, com 4, 5 anos, eu trabalhava, tinha que fazer um acordo de horas para poder, porque eu trabalhava de segunda a sexta e sábado até o meio-dia. Então, né, como eu ia a cada 15 dias, então eu tinha que organizar essa carga horária, da sexta-feira que eu tinha que sair daqui 15 horas, porque eu pegava ônibus de linha até chegar em Criciúma, né, toda aquela história, então eu tinha que fazer horas a mais de segunda a quinta-feira, para não ser descontada, né? Claro, e depois do hospital, a Aline... Depois do hospital, já no hospital surgiu a oportunidade do Senac, né? Foi Certo. bem interessante porque eu não fui buscar, né? Eu fui vista de alguma maneira, né? Eu estava fazendo pós-graduação, eu não lembro quem me indicou, mas alguém falou para alguém e o Senac entrou em contato comigo, então diretora, perguntando se eu tinha interesse na área educacional, se eu tinha interesse de repente em lecionar. E aquilo me chamou atenção, porque até então eu estava lá no mundo da gestão, né, no mundo de uma empresa grande. E aí eu fui na entrevista, me interessei e ela disse que me ensinariam, né, que iriam me passar todo o projeto pedagógico, que eles iam capacitar, que na verdade eles precisavam de pessoas técnicas, né, que tivessem a formação e como eu já estava nesse momento já quase me formando na pós, eles precisavam de um professor que tivesse as características que eu tinha, vivenciado o comércio, porque era para dar aula para o jovem aprendiz. Aí tu te lembrou das bonequinhas, né? Conectou. Já conectou aquilo ali, né? Aí eu fiz o teste, fui aprovada e fiquei durante de 6 a 7 meses nos 2 trabalhos. Porque eu precisava treinar alguém para ficar no meu cargo no hospital. E aí, outra grande decisão, outro grande ponto de inflexão. Eu pedi demissão de novo para ir para o desafio do Senac. E aí foi um super desafio, porque daí eu fiz pós em educação, aí o Senac investe muito na gente, e ali foram 5 anos, né, de novo ciclo, uma média de 5 anos aí, muito bacana. E ali eu transitei, ali eu dei aula em cursos técnicos de administração, curso de auxiliar administrativo, de auxiliar de cobrança, do jovem aprendiz, que era o curso de vendedor na época, e todas as turmas, que eram turmas de capacitação profissional, que tinham a disciplina de empreendedorismo, ou tinha disciplina de finanças, ou disciplinas correlatas assim, eu acabava dando essas disciplinas. Então, era manhã, tarde e noite, praticamente os 3 turnos ocupados. Sempre com pessoas. Sempre. Sempre pessoas, Sempre né, Aline? pessoas. Isso aí sempre foi já Sem serviço. é um perfil. E aí a gente brinca e volta o lance das bonequinhas, como tu falava. Tu sempre tinha que conversar com pessoas e dizer, e ensinar e aprender, e trocar ideias. Sempre. Isso é bacana, né? Sempre. Isso é uma coisa que tu sempre gostou. E área comercial, tu gosta de área comercial, Aline? Eu aprendi a gostar. É? Eu aprendi a gostar justamente no Senac. Porque aí também surgiu uma oportunidade de subir de cargo, né, que foi para assumir a liderança de processos, né, que dentro da área educacional tem esse nome, mas é o gerente, digamos assim, né, o gestor, ou seja, comandar os professores daquela unidade, da nossa unidade aqui de Torres. E aí veio o desafio do comercial, porque a gente tem meta. Então, quando eu era só professora, eu executava, e agora eu tinha que ajudar a vender os cursos. Então, daí eu fiz vários cursos do próprio Senac, né? Me qualifiquei muito, estudei, buscar entender o processo de vendas para que eu pudesse ajudar a minha equipe a bater a meta. Claro. Então, ali eu aprendi tudo, assim, que eu sei sobre vendas, vendendo mesmo. Ali veio uma coisa que hoje eu faço muito.
porque nós fazíamos na época o que a gente chama de in-company, que são cursos específicos para a empresa. Certo. Então a empresa procurava o Senac e dizia assim, eu preciso de um curso de atendimento ao cliente para minha empresa. O Senac modelava e a gente ia lá dentro da empresa e dava o curso. E eu era professora titular desses cursos. Olha como é a vida. E a vida me colocou dentro das empresas para dar curso dentro das empresas, né? Então a minha experiência no Senac foi muito legal porque eu aprendi a fazer o que eu faço hoje. Então eu tinha que ir lá nessa empresa vender para essa empresa o curso, vender a ideia, vender as vagas, convencer os funcionários, né, os colaboradores a participar. Então também sou muito grata ao Senac, aprendi muito lá. Mas é super interessante essa parte, assim, Aline, eu converso isso com a Baixinha, com as pessoas que eu convivo, assim, e realmente, assim, ó, o grupo RBS e a NET, que foram as duas grandes empresas que eu trabalhei, assim, cara, eles chegavam e diziam assim, tem um curso de tricô e crochê, eu digo, eu quero. Eu fazia tudo que era tipo de treinamento e cursos, então eu fazia de RH, mas cara, tu é executivo de vendas, tu atende agência de publicidade, eu digo, não, eu quero fazer de RH também, atendimento e tal. Isso é super importante, esse trânsito todo que tu teve, assim, por exemplo, no hospital, tu enxergava todas as áreas, né? A Aline não é, hoje, com 6 anos da consultoria da empresa da Aline, que é do nada, assim, não, eu vou fazer, eu sou focado em comercial, mas eu entendo um pouco de RH, eu entendo um pouco. Não, isso são os desafios que a gente aprende. Quais os grandes desafios que tu teve, assim, Aline, para te poder desenvolver? A gente já parou no Senac, já vai entrar a Aline, a consultoria, é em seguida? Em seguida já então, entra. Então, depois do Senac, o que a gente teve da área? Do Senac, acabou acontecendo aí a oportunidade de Sicredi. Sicredi, porque aí eu fiz outra pós-graduação, né? Eu fiz uma pós-graduação em contabilidade e controladoria e abri uma vaga para o Sicredi dentro da área de gerente administrativo financeiro. E aí eu resolvi me experimentar dentro dessa área, achei que ia ser oportuno também. E aí eu fiz novamente a transição, saí do Senac, fui para o Sicredi, também ciclo de 5 anos dentro do Sicredi. Aprendi demais, abri o mundo de cooperativismo e aí 100% comercial. E tudo que eu aprendi no Senac me ajudou, porque cooperativa de crédito é venda, né? Muito de negociação, de novo pessoas, de novo serviço. Então, abriu um outro mundo à parte ali, que foi muito importante. E aí, sim, condução de equipe, porque eu tinha equipe grande, trânsito, né? A gente, uma vez por mês, tinha aqui a superintendência. Então, a gente se reunia com as outras unidades do estado inteiro do Sicredi. Então, eu transitava muito entre gerentes, grandes profissionais. Lá no Senac eu também fazia isso, a gente tinha reuniões mensais, então ia a Porto Alegre, transitava com grandes gerentes, grandes gestores, todas as unidades. No hospital eu também tive isso. Como eu sempre tive cargos de gestão, eu sempre tive a oportunidade de estar indo nos grandes centros e grandes eventos mesmo, né? Eu trabalhei Sistema S, que é FEComércio, e depois o Sicredi, eles fazem investimentos absurdos de convenções de venda. São coisas, gente, assim, ó, por exemplo, fecha Fiergs. Senac, para você ter uma ideia. Fecha Fiergs. Sistema S é muito forte. Fecha Fiergs e traz todos os líderes de processo das, sei lá, 60 unidades do estado, e é 3 dias de treinamento com hotel fechado para o Senac, com translado fechado, com os maiores palestrantes. A gente tinha dado Schneider, Arthur Bender, que são caras que eu admiro hoje. Os caras estavam sentados do meu lado, porque eram consultores dessas empresas. Então, eu transitei nesse meio, nessas grandes empresas. Então, também vem a minha cancha hoje para dar consultoria, porque eu tive a honra e o privilégio de ser treinada, de ser mentorada por esses grandes nomes quando eu estava lá na cadeirinha do aprendizado, né? Eu continuo na cadeirinha do aprendizado, mas eu sabia muito menos do que eu sei agora. E é super importante quando tu está nas grandes empresas nesse sentido, né? Eu me lembro também que quando a gente fazia isso aí, era super importante porque o benchmark, né? Daqui a pouco eu dizia assim lá pro meu colega da RBS lá de Tramandaí, lá, cara, como é que tu utiliza lá como é que tu consegue vender um produto assim? Eu faço assim, que legal. Não, mas não cabe para a cidade que eu tô e tal, etc. Eu andei por Chapecó, Curitiba, Santa Maria, que é mais Bento, Caxias. Então a gente transitou bastante e essa troca que é muito legal, né? Essa troca que é muito bacana. Depois do Sicredi, aí sim a minha empresa, aí né? Chegamos na Aline Consultoria Empresarial. Aline, fala para nós assim, como é que tu estava no Sicredi aí, tu disse, é o meu momento,
eu estou sentindo que eu posso ajudar em algumas coisas, tu enxergou essa oportunidade, tu viu que Torres e região, enfim, até porque eu acredito que tu deve ter focado primeiro aqui em Torres, teve algum amigo, pessoal, alguma coisa que te disse, eu tenho um problema na minha empresa que eu queria ver, e tu começou a dizer, para um pouquinho, eu consigo ter uma empresa de construção, como é que foi o início para ti? Na verdade, de novo, foi o Senac. Eu estava no Sicredi, o Senac me procurou para que eu voltasse a dar aulas, né? E aí eles me pediram para abrir uma PJ, porque a configuração de contratação tinha mudado, era PJ. E aí juntou a fome e a vontade de comer. Eu já estava com o meu projeto engavetado, organizado. Nessa altura eu já tinha meus 2 filhos, né? Meus filhos, a minha filha do meio, a Lara, e o Aslan, que é o meu mais novo. E aí eu pensei assim, bom, é o universo, né, mostrando possibilidades. Naquele momento eles ainda me contrataram, naquele primeiro momento ainda me contrataram como CLT, né? Esse ciclo a gente contrata como CLT, mas ano que vem, se tu quiseres, tu precisa fazer a abertura da PJ, porque a gente vai abrir vaga, mas a gente vai abrir vaga para PJ. E aí eu acho que foi o estímulo que eu precisava, daí realmente saí de Sicredi, abri a minha empresa, dei aula, eu acho que mais ou menos uns 6 meses ali para o Senac como PJ, mas eram poucas horas, assim, não dava para se manter, né? Eram 15 horas, 20 horas, mas ali sim foi o impulso daí que me trouxe para a questão da consultoria, porque também dentro do Sicredi acontecia isso que tu comentou. A gente acaba sendo um consultor do dono do negócio, né? Claro. Ele vai lá fazer um investimento, ele vai lá às vezes tomar um crédito, ele vai lá fazer uma renegociação. A minha área muito era a área da cobrança, a área das renegociações. Então, realmente, a gente acabava tendo que dar, não tendo que, mas eu me sentia à vontade para aqueles que permitiam dar algumas sugestões, mostrar soluções que o próprio Sicredi tinham. E eram soluções de educação financeira. Eram soluções de organização do negócio. Então, eu meio que estava ali CLT, mas eu via que tinha espaço para aquilo. E aí, como muitas empresas me conheciam, né, eu também tive essa possibilidade de, assim que eu montei o meu negócio, algumas empresas que eu sabia que tinha dificuldade me procurarem depois, né? Perfeito. Aí a Aline fez a empresa, montou, e agora? O que a gente vai fazer nesse sentido? Qual foi o teu primeiro foco? Assim, cara, eu vou trabalhar com a empresa, assim, uma pergunta bem leiga mesmo. Vou começar a trabalhar com pequenas empresas ali de 6, 7 funcionários, vamos começar pela parte comercial? Não, vou começar com a necessidade. Como é que tu começasse esse teu projeto, assim, porque eu também vejo assim, Aline, a gente sendo carreira solo, se tu não vender, tu não tem receita, né? É diferente de trabalhar numa empresa que tu tem um salário fixo, né? Daqui a pouco estou trabalhando, pelo menos eu tenho lá no final do mês. Agora tu buscar esse cliente, quais foram os teus principais desafios assim no início do projeto? É o medo do novo, né? O medo do novo assusta demais. E aí o que eu sempre fiz, né, Victor? E aqui uma coisa muito importante para todo mundo: a gente precisa estudar. Onde tu estiver trabalhando, o que tu estiver vendendo, seja produto, serviço, a carreira que tu tiver, seja sendo CLT, tu tem que estudar. E aí, qual foi o primeiro ponto que eu fiz? Vou buscar uma certificação nacional para ser consultora. E aí eu fui procurar quem que certifica um consultor. Como é que eu faço para dizer para as pessoas que eu tenho um certificado de consultor? Porque eu sempre acreditei e acredito muito na educação, né? Na educação formal, no curso, onde tu senta, onde tu pega um livro, onde tu anota na apostila. É isso que vira chave, gente. É isso que faz transição de carreira, é isso que faz a tua empresa dar um salto, é isso que faz tu, como CLT, buscar essas oportunidades que eu relatei que eu tive, porque eu estudava. Porque eu estava sempre fazendo um curso, que nem foi comentado aqui, né? O Vitor estava sempre fazendo alguma coisa, eu estava sempre em movimento. E as lideranças me enxergavam, porque eu não estava parada, eu estava em movimento. E aí eu fui buscar uma certificação em São Paulo, que é a Associação Brasileira de Consultores. E aí, meus amigos, o investimento era alto. Eu lembro que na época era assim o preço de um carro popular. E como é que a gente faz? A gente corta o elefante, né? A gente pega o elefante e partilha ele. E aí eu tive que ir 3 vezes a São Paulo para fazer minha certificação. Mas eu coloquei isso no meu planejamento. Eu vou no primeiro ano fazer uma etapa, no segundo ano a segunda etapa e no terceiro ano a terceira etapa. E aí eu dividi em 3 etapas para poder dar conta daquilo. Não que eu não tivesse, mas que, como a gente comentou aqui, um negócio em início, a gente precisa
ter o capital de giro, então não podia descapitalizar a empresa toda de uma vez só. Então eu fui buscar essa minha certificação. E aí sim os caminhos se abriram, porque dentro dessa certificação você modela o seu negócio. Aí eu fiz toda a minha modelagem da minha empresa de consultoria, que hoje é o que eu ajudo as empresas a fazerem. Tu inicia um negócio, tu não sabe, tu está perdido. Então, eu te ensino a fazer um plano de negócios, eu te ensino a modelar um negócio, que é o quê? É a gente mapear tudo. E aí eu mapeei, daí eu consegui mapear. Eu quero trabalhar num raio de até 200 quilômetros para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Eu quero atender empresas familiares, né? De médio e de pequeno porte. Então, em cima dessa consultoria, eu modelei o meu negócio. Eu defini o que eu queria para mim. Perfeito, Aline. E aí depois começou a estar planejado, estar moldado todo esse teu projeto. Vieram os primeiros clientes, veio o primeiro ano. Como é que tu conseguiu conduzir todo esse teu trabalho? Assim, por exemplo, poxa, eu tenho clientes aqui em Arroio do Sal, tenho aqui em Araranguá, tenho outros aqui em Torres. Como é que tu faz a tua agenda com esses teus clientes? Como é que tu planeja ele? Cada cliente, por exemplo, tem um número de funcionários, tu vai lá e vai desenhar aquele número de funcionários. Olha, isso aqui a gente vai fazer na parte comercial um módulo, né, de 10 dias, assim. Como é que é esse teu planejamento estratégico para cada empresa? Cada caso é um caso, obviamente deve ser assim. Sim, cada caso é um caso. A gente costuma aqui fazer uma metáfora, né, que o consultor ele é como se fosse lá um médico. Né? Ele vai escutar lá as queixas, as dores, né, as dificuldades lá do paciente, que nesse caso é a empresa, é o cliente, e aí você vai ver qual é o diagnóstico, né, e qual é o tratamento. E aí a gente vai definir junto, né? Então aqui no teu caso é a área comercial, a gente vai precisar envolver a área comercial, mas também a área das lideranças, a gente vai fazer encontros de tantas horas a cada tantos dias, e aí a gente monta os pacotes, né? Eu trabalho muito em collab, né? Em colaboração. Também aprende-se que você não dá conta de tudo, e eu nem quero, eu quero dar conta daquilo que é a minha área de expertise. Então, hoje eu tenho parceiros da área contábil, eu tenho parceiros da área jurídica, eu tenho parceiros da área tributária, eu tenho parceiros da área financeira, que embora eu tenha especialização na área financeira, mas tem uma pessoa que faz melhor do que eu. Então, quando aquela empresa tem uma dor naquela área, eu indico aquele colega para fazer aquele trabalho. Assim como quando ele está executando o trabalho dele naquela área e ele identifica que a empresa tem lá uma dor, uma necessidade que está mais vinculada à minha especialização, à minha formação, ele me indica para essa empresa. E isso é muito legal, porque eu acho muito que a gente tem que cada um nas suas áreas. Eu não gosto de avançar nas áreas dos outros. Eu acho que a gente tem que trabalhar naquilo que tu buscou para estudar, naquilo que tu é especialista. Eu vejo muito isso hoje, infelizmente, tá, gente? Eu sou sempre muito franca. Eu vejo hoje muitos profissionais, às vezes, se dizendo X, mas não são X. E aí isso bagunça o mercado, isso te descredencia quem é credenciado. Então, isso, assim, é uma seara um pouquinho perigosa. Então, também fica uma sugestão, né? Vira até um deboche nesse processo para vocês, profissionais. Olha o que a Aline falou aqui agora, né, amor? Que ela foi 3 vezes a São Paulo para buscar Quer dizer, é diferente de hoje, com todo respeito. A gente vê toda hora, o que tu é? Eu sou coach. Coach? Tá, mas, né? Então, isso é um cuidado muito grande que quem está nos assistindo aqui também tem que prestar atenção quando vai contratar, né, Aline? Porque, poxa, tu está falando da tua empresa. E outra importância que tu falou aqui, que eu sempre relatei isso, eu falo. Cara, cada um na sua área. Né? Eu acho que assim, não é porque eu sou, sei lá, dono de uma empresa, dono de uma rádio, que os meus filhos vão ser conhecedores de rádio. Eu sou conhecedor de rádio, por exemplo. Meus filhos não querem ser conhecedores, então posso treiná-los? Pode, mas se eles não quiserem aprender, não vai adiantar. Essa dificuldade que tu pega, principalmente eu acredito que tu tem as empresas muito familiares. Como é que é essa condução, Aline? Processo sucessório, a gente chama, né? O processo de sucessão, que é passar o bastão, ele é um desafio. Inclusive, eu tenho lido muito a respeito, né? Eu tenho buscado bastante informação, porque, de novo, eu acredito na educação, eu acredito no investimento do saber, né? E realmente é desafiador. E aí eu acredito que vem muito do querer. Então, assim, quando a empresa familiar ela realmente ela quer se profissionalizar, ela quer se desenvolver, ela quer beber da fonte lá, ela quer estudar, ela tem perpetuidade, ela continua, mas para isso ela tem que se profissionalizar.
ela tem que contratar alguém de formação dentro da área da gestão, ou ela tem que ir lá se capacitar, e aí eu tenho sido muito demandada num projeto maravilhoso que eu tenho com o meu parceiro aqui, que é o Nito, que também é consultor. A gente tem um projeto muito bacana que a gente está fazendo nos municípios aqui, aí é onde eu disse que entra o trabalho de Colab, né? Respeito muito ele e acredito que, né, é recíproco, e a gente trabalha capacitação gerencial. Então, o segredo da empresa familiar para ela continuar é as pessoas se capacitarem. O exemplo que tu deu, teus guris querem continuar dentro do meio da comunicação da rádio, cara, eles vão ter que estudar. E esse estudo hoje, gente, não necessariamente é fazer um ensino superior. É o ensino técnico, são os cursos de formação. Bom, eu vim de Senac. O Senac é uma grande, assim como o Senai, como o Senat, né? O Sistema S como um todo, são escolas de formação de profissionais. Hoje faltam hidráulicos, faltam profissionais, sei lá, específicos na área elétrica, faltam pintores, faltam serventes, faltam profissionais do cuidado da casa, faxineiros, faltam as profissões básicas, porque todo mundo vai fazer faculdade. E aí tem um monte de gente que tem o título e daí não procurou, não se encontrou lá na titulação e também não sabe fazer um trabalho básico aqui, entre aspas, né? Esses trabalhos de base hoje de área técnica profissionais são os mais bem remunerados. Está em falta esse tipo de mão de obra. E a gente tem aqui em Torres, a gente fala sobre isso, na época da rádio também, ali, Aline, entrevistava muita gente, empresários que vinham para cá e a grande dificuldade é a mão de obra. A gente tem essa falta gigantesca aqui, eu até brinco não, falo sério nesse sentido, quando alguém pergunta, tá morando em Torres, que legal, quero ir para Torres, show de bola, papai. Cara, olha só, quer trabalhar? Lá tem oportunidade pra caramba. Tem oportunidade, mas tem que querer trabalhar. E pegando esse gancho aqui, Aline, que tu, sobre trabalho, sobre qualidade, o que tu vê de grandes dificuldades que tu enxergas, já sendo uma consultora, não somente nas empresas que tu presta consultoria, mas do nosso mercado, assim, qual a grande dificuldade que os RHs têm aqui na nossa cidade? Cultura. Nós vivemos numa região, e eu gostaria muito que as pessoas sempre filtrassem muito o que a gente fala. Hoje está tudo muito assim, né? Ou é azul ou é vermelho, né? É os extremos, mas assim, é cultura sim. E eu posso falar porque eu sou nativa, eu sou daqui de Torres. Nós temos uma cultura que ainda não acordou para a necessidade da capacitação. Gente, o responsável pela tua carreira é você. É você que tem que pegar o leme da tua carreira. É você que tem... Sim, as empresas também têm responsabilidade. A gente pode falar disso num outro podcast. As empresas têm que desenvolver, têm que dar o meio, têm que dar o caminho. Mas você tem que fazer a sua parte. Né? Então, é o que tu falou, tem um monte de vaga de trabalho por aí e essas vagas não são ocupadas. Eu mesmo, nas empresas que eu atendo, eu tenho aqui pelo menos 4 cargos abertos neste momento de alto escalão, de gestão. Esses dias ainda eu vi de um empresário, eu tenho uma vaga aberta que paga R$8.000. Opa! De uma indústria. Opa! Só que a pessoa tem que ter o perfil para isso. E o perfil, né? A gente fala de soft skills e hard skills. Seria? Soft skills são habilidades comportamentais. Hard skills são habilidades técnicas. Então, esse gestor, esse gerente dessa vaga, ele tem que ter soft skills, ele tem que saber se comportar nesse meio. Ele vai liderar pessoas, então ele tem que saber dar feedback, ele tem que saber fazer reuniões, ele tem que saber ter uma comunicação assertiva. Comportamental mesmo, né, Aline? Total, ele tem que saber gerir conflitos, ele tem que saber selecionar outras pessoas. Hard skills, habilidades técnicas, é para uma indústria, ele tem que dominar o processo produtivo daquela indústria. Se necessário, ele tem que saber consertar um maquinário que está lá. Ele não precisa mais operar, mas ele tem que saber consertar ou encontrar um meio para que a equipe continue produzindo enquanto aquele maquinário está em setup, está lá em conserto. Tem vaga. Quem tiver as qualificações pode me procurar. Tem que ter as qualificações. Então, sim, nós temos vagas. E a grande dificuldade que a gente tem que combater aqui, Victor, é cultural. Então, assim, nós precisamos mudar a nossa cultura. As pessoas de fora vêm para cá, da região metropolitana, fazer uma entrevista. Eu sei porque eu entrevisto. E tem muita qualificação. As pessoas estão sempre fazendo um curso. As nossas pessoas aqui da região têm dificuldade de fazer um curso. A empresa contrata o meu serviço, ela dá o curso de presente para o colaborador. Ele tem que, às vezes, num semestre inteiro,
ir a cada 15 dias em 2 encontros e o colaborador não quer ir. Porque ele tem a vida dele, porque ele tem os filhos. Eu sei, eu sou mãe de 3. Eu sei, eu cozinho em casa, eu não como em restaurante. Eu sei, eu faço as tarefas da casa, minha família me ajuda, nós nos dividimos, mas eu sei, é vida real. Mas eu também estudo, eu também busco. E aí? Então, assim, tem muito das pessoas dizerem que as empresas em Torres são difíceis, mas tem muito das pessoas que querem emprego que são difíceis. Elas ganham o curso e às vezes não vão se qualificar. Então, o nosso desafio hoje, gente, é cultura. Nós precisamos combater essa cultura do mediano. Precisamos combater essa cultura do mais ou menos. Tá bom assim. Combater a cultura do fazer nas coxas. É excelência, galera. É estudar, é batalhar. Tu quer ser gerente de vendas? Cara, tu tem que ser o vendedor, a vendedora. Tu tem que saber falar. Quando o cliente chega para reclamar na tua loja, é tu que tem que ir lá resolver o problema. Não é passar a batata quente para o dono. Tu não quer ser gerente? Como é que tu vai ser gerente se enquanto vendedor tu já não resolve? Então é mais ou menos nessa linha aí. Perfeito, Aline, concordo contigo. A gente tem que dar exemplo, né? O líder sempre tem que dar exemplo nesse processo. E estava falando sobre capacitação, Aline, uma das coisas que eu observo bastante, assim, nas redes, que a gente dá uma observada, assim. O ano passado, em 2023, tu tá sempre indo em algum treinamento, em alguma capacitação. Foi nos que tu gosta, Baixinha, também, ela vai falar o nome que eu me esqueço, eu sou para nome, mas eu vejo que tu tá sempre, assim, te dedicando, e quando falasse agora, tem a tua família, tem o teu trabalho, tem também a associação no qual tu és a presidente e tal, e tu ainda tem esse tempo de te capacitar mais. O que o ano passado tu fizesse, assim, de cursos e treinamentos? Então, eu costumo dizer que o meu estoque é conhecimento, né? Enquanto, de repente, se você tem lá uma loja de bicicletas, o seu estoque é a bicicleta que está lá, né? O meu estoque é conhecimento. Então, ano passado, eu me organizei para isso, né? No ano anterior, assim como eu já estou com 2024 organizado em termos de finanças, porque é um investimento elevado nas capacitações que eu tenho ido. Eu, a cada ano, tenho subido degraus, né, de capacitação. Então, eu estive em pelo menos aí 3 grandes eventos que fizeram a diferença. E aí é que vem muita coisa bacana em 2024. Então, eu tive presente no Gramado Summit, em abril, que foi e é o maior evento de inovação do Brasil hoje, né? Existem outros também, mas esse é um dos maiores, porque a gente precisa pegar na fonte, né? O que vai vir, o que vai ser tendência, o que é disruptivo, o que está mudando no mundo, inteligência artificial e etc. Então, fui lá beber da fonte. Depois eu fiz uma capacitação com meu esposo em Florianópolis, que é o Protagon, o Wendel Carvalho. Tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia. Eu sempre digo, a gente tem que pegar o melhor de cada um, né? Eu gosto de todo mundo, eu gosto de todos os profissionais aí, eu pego o melhor de cada um. O que é de bom, né? Isso aí. E aquele evento foi para quê? Autodesenvolvimento. Aí foi para a Aline, não é para a Aline Lentes Consultoria, é para a Aline, né? Para o funcional da Aline, para o casal, para a família, para as minhas questões, né? E foi fantástico. Daí abre várias caixinhas assim, e tu vai vendo, opa, eu não sei nada, eu preciso buscar mais. E aí, o último grande evento, digamos assim, foi a Hora H, do Joel J., que é gestão do tempo e produtividade. Como eu já leciono essa disciplina, porque eu já tenho, assim, é case real, eu consigo gerenciar bem o meu tempo, ser bem produtiva, sempre bati as metas das empresas onde eu passei, sempre fui destaque. Então, eu fui aprender na fonte, um evento aí de 3 dias em São Paulo, um investimento elevado. Quanto maior o nível aqui, pensem em valores que foi a escadinha. O Gramado Summit, valor X, né? Protagon 2X, a Hora H 4X, né? E a distância também, né? Também. São Paulo para Gramado, o custo já na Avião, passagem. Deslocamento, hospedagem, alimentação, enfim. E aí fiz lá o evento e é maravilhoso, de novo, assim, vem com muita bagagem, com muita coisa legal. E de lá eu comprei lá mesmo a capacitação que eu já estou fazendo, né? Que essa não estava prevista, mas eu sempre tenho um valorzinho separado para isso, né? Geralmente esses grandes eventos, eles vendem alguma coisa vinculada com valor mais acessível. E aí eu estou fazendo uma formação, eu sou mentorada de Joel J. Tenho o maior orgulho de dizer isso. Ah, que bacana. A Baixinha me deu esse livro, né, amor? Me deu esse livro. Aline, 2024, estamos iniciando, né? 6 anos da tua empresa. Quais são os teus projetos para esse ano agora de 2024 com a tua empresa?
Porque quando a gente conversou no início de janeiro, antes de sair de férias, ou foi no final de dezembro, nem me lembro agora, enfim. Eu falo pra baixinha, a Aline é super assim, ó, tuk, 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 tuk. Eu gosto porque me ajuda em algumas coisas. Digo, que bom, Aline, então vamos lá, vamos aqui, vamos ali. O que tem para 2024, nos 6 anos da tua empresa, o que vai ser feito, quais são os teus planejamentos, quais são os teus projetos, ampliar o teu mercado, o que vai ser a empresa da Aline para esse ano? Então, a gente está investindo forte aí nesse projeto, que é o podcast, né? O Estrategiando, que a gente está nessa primeira edição, então, porque eu já vejo que eu estou no momento de começar a devolver para a sociedade. Então, eu acredito que dentro da amplitude que eu já tenho hoje, por ser aqui da região, acho que a gente já tem que começar a devolver um pouquinho. Então, o Estrategiando, o meu podcast, ele vai contar histórias reais de empresas reais para que a gente possa ensinar quem quer aprender, né? Então, o vendedor, a vendedora, o gerente, o gestor, o dono do negócio, a gente vai aprender uns com os outros. Então, eu acho que eu tenho que começar a servir, eu tenho que começar a entregar alguma coisa de forma gratuita. Veja que isso é gratuito. A gente vai estar... Eu tenho um investimento da estrutura, né, de tudo que tem que ser feito, mas eu vou estar dando. Isso é gratuito. Eu estou devolvendo para a sociedade porque eu quero continuar ajudando as pessoas. Eu quero que as pessoas se qualifiquem. Eu quero que as nossas empresas bombem. Eu quero que as nossas equipes aqui se qualifiquem com conhecimento gratuito. Então, o projeto, digamos assim, principal desse ano, acho que é disseminar ainda mais isso. E muito forte dentro da capacitação gerencial. Eu já estou aí agora em fevereiro iniciando um curso grande aqui pela CDL de Três Cachoeiras, que é esse curso de capacitação gerencial em grupo. A gente está com um grupo ali de 19 empresas, né? Fecha em 20, então está fechado o curso. A gente também tem, em fevereiro ainda, iniciando em Terra de Areia, o mesmo curso, lá pela CDL também. Lá a gente também vai ter um grupo de 20 empresas, curso de capacitação gerencial, então quer dizer, já vão ser mais 40 empresas na nossa região, capacitadas, com pessoas capacitadas, com condições de gerenciar melhor o seu negócio. Esse é meu propósito. Quando olha lá nos meus valores, meus propósitos, um dos meus propósitos, né, ou o principal é esse, ajudar as empresas e ajudar as equipes a se desenvolverem, para que a nossa cidade seja mais próspera, a nossa região seja próspera. Só para pegar esse gancho do CDL que tu está falando agora, Aline, 20 empresas, tu vai fazer todo o projeto para essas 20 empresas, mas individualmente eles podem depois te procurarem com o projeto, porque é super importante. Eu acredito que tu tenhas uma oportunidade junto com essas empresas, né, Aline, poxa, tem 20 empresas, daqui a pouco, que sensacional, vou contratar a Aline para trabalhar conosco, isso aí também é muito tranquilo. Sim, com certeza. Geralmente, a gente faz a metodologia de forma que o empreendedor, o empresário, ele pegue aquelas ferramentas e ele consiga trabalhar sozinho. Eu acredito muito na não dependência do consultor. Aquele consultor que vai para dentro de uma empresa e ele torna a empresa dependente dele, ele não é formado na área de consultoria, ele não tem uma certificação de consultoria. O consultor, ele dá as ferramentas e a empresa anda sozinha. Mas, o que acontece, Victor? Muitas empresas entendem que, às vezes, daquelas 10 áreas, que a gente trabalha 10 áreas, às vezes eu tenho uma carência muito grande em uma área. E aí, ao invés de eu ter que estudar mais, comprar livros, me capacitar e desenvolver, eu vou pagar alguém que tenha esse conhecimento. Aí é onde entra o consultor. Então eu vou trazer a Aline para treinar minha equipe de vendas, porque ela já faz isso. É a prática. Então é mais fácil eu pagar para ela do que eu ter que ler todos os livros que ela já leu, do que eu ter que fazer a especialização que ela fez, do que eu ter que trilhar o caminho que ela trilhou para eu poder fazer isso. Então é o que acontece muito, sim. E isso é super importante que tu falasse, né, Aline, que a gente já teve nas empresas que eu já trabalhei também, a gente tinha os consultores que iam, mas é início, meio e fim. Ou seja, tem prazo, eles vão ficar aqui 90 dias. Em 90 dias, vamos sugar, vamos fazer o projeto, vamos entender, vamos bater em cima disso aí tudo. Tem uma base ou tu estudou a empresa e tu disse, isso aqui é 60 dias em 90, em 6 meses. Como é que são os prazos, assim, Aline, não que tu trabalhe, mas que tu imagines que uma empresa tenha que ter, assim, para ter a consultoria? Depende do foco de contratação, mas, em geral, no mínimo 90 dias, né? Entre 90 dias e 6 meses, às vezes tem projetos mais longos, né? Mas que daí é porque precisa daquele tempo de aplicação na empresa, daí não é que o consultor fica 1 ano dentro da empresa, mas ele tem visita 1 vez por mês, enquanto a empresa está
acompanhando, está colocando as coisas em práticas, né? Mas tem aqueles que dizem assim, depois que terminou o contrato, passam um mês. Oi, Aline, tudo bom? Oi, sumida, né? Oi, Tem, tal. e a gente adora, né? Aí eu digo que é atendimento de manutenção. Isso é bem comum. E tem que ter, tá? Tem que ter. A empresa que tem caixa. Uma coisa que aconteceu naquele momento que, poxa, Sim. a Aline falou e tal, mas como é que eu posso agir, né, Aline? Aí é exatamente como médico. Você tá com algum sintoma, você vai lá e faz uma consulta, né? Tá com algum sintoma, vai lá e chama a Aline. Eu tenho empresas hoje que às vezes a cada 4 meses, 3 meses, Aline, vamos fazer uma palestra. Já atendi, já terminou o ciclo, já fizemos a consultoria, mas de tempos em tempos eles me chamam, assim como chamam outros profissionais. Tem novidades também acontecendo, né? E chamam outros profissionais, às vezes me dizem assim, Aline, eu queria que tu trabalhasse tal assunto. Eu digo, não, isso não é para mim, mas eu te dou a indicação de uma pessoa que vai vir aqui trabalhar esse assunto bacana com o teu time, né? Perfeito, então. Aline, fevereiro agora, então, 6 anos, vamos comemorar, né, da empresa. O que está previsto, assim, o que tu quer fazer? Tu vai fazer um lançamento? Qual a tua ideia nesse sentido? O que tu pode passar aqui para a nossa audiência? Muito conteúdo. Tem novidade, mas eu não vou. Spoiler não? Não vou dar spoiler. Mas tem conteúdo, sim. Eu estou investindo aí no Instagram, eu estou investindo em site, porque, como eu disse, né, o foco principal é a entrega de conteúdo. Eu quero ajudar na qualificação, né, das empresas, dos empresários, das equipes. Eu quero entregar muito conteúdo gratuito. Eu quero servir, eu quero ajudar muitas pessoas por meio do conhecimento que eu tenho. Então, vai vir nessa linha aí, vai ter bastante coisa. Quem não me segue, fica aqui o convite, Aline Lentes Consultoria, em todas as redes sociais. O meu WhatsApp está disponível lá no link do Instagram, para bater papo, para conversar, né? À medida do possível eu vou respondendo ali, mas a ideia é essa, muito conteúdo. Agora para fevereiro, né? Para o mês de aniversário tem presente, vai ter um presente, então comecem a me seguir. Quem estiver me seguindo, a gente vai lançar um presente aí e tem que seguir uma regrinha lá, mas vai ter um presente bacana que ajuda vocês numa área bem difícil, que é a área de gestão de pessoas, é uma área bem desafiadora. Então vai ter um presente bacana lá. Muito legal, então. 1 hora de papo aqui com a Aline Lentes, que está fazendo aí a consultoria e treinamento, são 6 anos. Vai ser comemorado agora 6 anos nesse ano de 2024. Grandes projetos, uma lição de vida muito bacana aqui que eu escutei nessa 1 hora aqui. E eu queria pedir para ti assim, ali, falar as tuas considerações finais no sentido de não deixe de lutar, vamos à luta, brigue pelos seus objetivos, porque eu vi o quanto tu foste guerreira nesse processo como um todo, né? Desde lá dos seus 14 anos, desde a época que tu gostava de trabalhar de ser a professora das bonecas, estudando num local que era longe da tua casa, depois tu teve que optar em trabalhar numa outra empresa, como tu diz, dar um passinho para trás, mas porque tu estava enxergando lá na frente. Então, fica bem à vontade para te falar todo esse espaço que tu tens agora. Então, gente, na verdade, é muito sobre decidir o que você quer. A gente sabe que é difícil, às vezes, tomar essa decisão, a gente nem sabe por onde começar. Então, é importante olhar para você e pensar quais são as habilidades que eu tenho. O que eu sei fazer bem, né? O que eu gosto de fazer. Com o que eu me dou bem. Então, eu tenho facilidade para comunicar, eu tenho facilidade para falar, eu tenho facilidade com números, eu tenho habilidade técnica, eu pego, sei lá, um determinado equipamento e eu desmonto um equipamento, eu tenho habilidade na cozinha, eu tenho, né, facilidade de reproduzir receitas, eu tenho habilidades manuais, né? Às vezes eu desenho bem, eu pinto bem, eu tenho cuidado com as plantas. Eu não sei qual é a tua habilidade, eu não sei aquilo que de repente você faz bem, mas se pergunte o que você faz bem. E aí, dentro do que você faz bem, é bacana fazer até uma listinha. Pega um papel, lista lá essas coisas que tu faz bem e começa a olhar para aquela lista ali com carinho e começar a pensar disso que eu faço bem, né? Onde eu posso estar colocada, né? Onde eu posso trabalhar, onde eu posso dar o meu melhor, onde eu posso me destacar. É sobre se destacar, né? E a gente pode se destacar sendo dono de empresa, empreendendo, como é o ciclo que eu tenho hoje. A gente pode se destacar sendo empregado CLT, sim, trabalhando de carteira assinada. A gente chama do intraempreendedor, que é quem empreende dentro do seu quadro. Então, você pode ser um garçom que é destaque.
E tem. A gente pode dizer aqui um nome de um determinado restaurante X e a gente vai lembrar do garçom X ou da garçonete Y. Aqueles são líderes e são garçons. Tu pode pensar num posto de combustível X e tu vai lembrar da frentista ou do frentista, que é um destaque lá. Então, é possível se destacar trabalhando em qualquer área. Porque tem gente que acha que isso que eu trago aqui, dos conteúdos, que eu falo, isso é para o dono de empresa. Não, isso é para qualquer um que quer se destacar. Então, o caminho é pensar o que eu sou bom. E aí você realmente fazer ainda melhor aquilo que você faz. E aí olhar, talvez, por uma listinha do lado, né? Pode pegar a folhinha e dividir em duas partes. As habilidades que eu tenho, o que eu faço bem, e o que eu não tenho, ou o que eu não sei fazer bem, ou o que eu preciso para poder colocar daquelas habilidades ali em prática o meu sonho. Eu cozinho bem, eu tenho facilidade né, com a cozinha, eu executo boas reproduções e eu estava querendo empreender mesmo. Tá, mas aí se eu abrir um negócio, que habilidades eu tenho que ter? Então, eu vou aprender sobre legislação, eu vou ter que aprender sobre fluxo de caixa, eu vou ter que aprender sobre negociação com o fornecedor. Então, essa listinha ela ajuda muito, né? É o que eu sei fazer, as minhas habilidades e do outro lado, o que eu tenho que buscar. E aí, em cima desse o que tenho que buscar, né? Eu acho que essa minha listinha, ela foi mental, muito jovem, assim, eu já sabia, assim, ou percebia o que eu fazia muito bem e o que eu tinha que buscar. Então, tudo que eu leio, tudo que eu estudo é em cima do que eu tenho que buscar. E quanto mais eu busco, mais eu vejo que está longe. E é legal isso, fazendo essa analogia até, Aline. Eu faço muita analogia com o futebol, até porque eu amo futebol. Cara, quem é o batedor de pênalti oficial? É o fulano, é ele que se destaca batendo o melhor pênalti. Não vou botar o outro. Por que o cara é zagueiro? Porque ele sabe desarmar melhor que o atacante? Então tu tem ali 11 habilidades que tu faz um time. E uma empresa é o mesmo processo. Quem é bom na lateral direita é o outro cara que é na lateral esquerda, é o centroavante, aquela coisa toda. Eu acho que isso é super importante. E eu dou esse exemplo para minha esposa, que ela está trabalhando conosco aqui numa área totalmente diferente. Faz 2 anos que ela está estudando, se encarnando, como eu brinco com ela, mas ela vem da área da confecção, só que ela tem o poder da criação. Ela sabe criar bem. Ela olha para ti, pega aquela manguinha e começa com a mão aqui assim, tá, mas isso aqui não tá. Ela sabe, ela tem esse detalhezinho. Eu disse, amor, tu é boa na criação. É só tu entender do teu produto. Tu vai sempre criar bem. E aí tá aí, ela tá do lado de lá agora no computador, faz tudo para nós da parte técnica, que eu não entendo, e eu deixo para quem entende, mas ela tem o poder de criação dela. Então, às vezes a gente precisa isso, né, Aline? Entender no que tu é bom e tu pode usar em outras áreas que tu não trabalha atualmente, né? Tu deve ter visto isso. Poxa, esse teu profissional aqui, cara, ele tá na área errada, só isso. Ele é um cara que tem que estar aqui, ó, porque ele pá. Mas daqui a pouco nem ele se descobriu, né? Isso é comum. Então, a autoanálise, né? A gente olhar pra gente como um ser integral, né? O trabalho hoje ele tem essa coisa assim de a gente dele fazer parte da vida, né? Não de ele ser algo à parte, porque durante muitos anos o trabalho foi algo à parte e hoje a gente entende que viver bem é estar com o trabalho e vida pessoal integrados, né? E é desafiador trabalhar, a gente sabe, principalmente quem trabalha no comércio, né? São muitas horas, né? Atendimento ao público, todo mês tem que ir atrás, tem que bater meta, essa é a jornada. Então, a gente pode fazer isso de uma maneira mais profissionalizada, de uma maneira melhor, de uma maneira mais leve. A gente precisa entender qual é o meu negócio, né? Onde eu realmente estaria melhor, né? Isso que é importante, então. Muito obrigado por me escolher para participar aqui do teu projeto, né, que está começando aqui do podcast. Eu acho que é super válido, super importante isso, cada vez mais a gente poder dividir conhecimento. Acho que é legal isso em ti, Aline. Tu é uma pessoa que realmente mostra o quanto tem essas competências e o quanto abre os olhos. Daqui a pouco, eu tenho certeza absoluta que nessa 1 hora e pouco que a gente está conversando aqui, a Baixinha tirou alguma palavra tua, eu também tirei alguma coisa que a gente vai levar para a nossa vida. Por isso que eu acho super importante estudar, treinar, ter a competência, ter as habilidades, ter as limitações, que isso é fato, é normal, não tem problema nenhum, mas isso que é muito show. Sucesso para ti nesses 6 anos da Aline Consultoria e Treinamentos, que eu me esqueci de treinamentos naquela hora.
sejas muito feliz nesse teu projeto, nesses teus 6 anos agora, no projeto também do podcast. E eu tenho certeza absoluta que tu vai cada vez mais crescer com a tua empresa. Espero que tu tenha muito sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço e convido a todos, então, para seguir assistindo, ouvindo, vendo aí o podcast Estrategiando. Essa é a nossa primeira edição e a segunda edição já está sendo preparada com muito carinho e o objetivo principal, então, é dividir conhecimento, é servir, é fazer as pessoas aprenderem umas com as outras. Muito obrigada, estou muito feliz por esses 6 anos. Agradeço aqui a cada pessoa, a cada profissional, a cada colaborador, a cada time que se permitiu, a cada empresa que me permitiu estar lá dentro, né? E abrir as portas, que muitas vezes é delicado, né? A empresa é um filho, a empresa é uma filha para cada empresária, para cada empresário. Então, a confiança que vocês depositam em mim é, com certeza, muito valiosa. Eu agradeço demais por esses 6 anos, todos que passaram por aqui, que permitiram que toda essa comemoração de hoje fosse possível. Então, muito obrigada a todos.